Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Isso está em Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 30. Um homem chegou a Jesus e perguntou: Serão poucos os salvos? Jesus até que respondeu à pergunta deste homem, mas enfatizando a necessidade de se esforçar para entrar no reino. Porque muito mais importante do que saber a quantidade de salvos é saber o que fazer para ser um desses salvos. Jesus encorajou seus ouvintes a se esforçarem para serem salvos. Embora muitos desejem entrar, poucos poderão passar pela porta estreita. A salvação, apesar de gratuita, não é fácil. Jesus advertiu e encorajou seus ouvintes judeus com um vislumbre de como será no dia final. Algumas pessoas que ouviram os ensinamentos de Cristo e comeram na presença dele poderiam ter a falsa impressão de que conheciam o Senhor. Mas se não houvesse nelas o sincero arrependimento e o abandono do pecado, essas pessoas não seriam reconhecidas pelo Senhor. E pensando no nosso caso, é fácil também termos a falsa impressão de que está tudo bem conosco, porque nós, afinal, comemos e bebemos com o Senhor na ceia, por exemplo. Ou temos ouvido os ensinamentos do Senhor nos encontros da igreja, em podcasts e outras coisas. Todavia, se não erradicarmos a iniquidade, o pecado de nossa vida, não seremos reconhecidos pelo Senhor. Às vezes, olhamos para a palavra iniquidade, quando a voz do dono da casa diz: Apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Quando ouvimos essa palavra, pensamos em pecados abomináveis, de alto nível. Porém, a palavra em si significa injustiça. Aqueles que praticam a iniquidade são aqueles que praticam qualquer coisa que esteja em desacordo com a justiça de Deus. Desde um pecado aparentemente insignificante, como talvez um olhar ou uma mentira, até pecados que classificamos como de maior nível. Então Jesus, por meio de uma pergunta aparentemente de mera curiosidade, ele guiou a consciência dos seus ouvintes para se esforçarem e passarem pela porta estreita. Se o nosso caminho como cristão não tem sido estreito, não tem exigido sacrifícios, não tem sido doloroso, é importante que fiquemos atentos, pois talvez estejamos em outro caminho. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.